Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a lermos mais uma vez o Salmo 28. Eu acho 128. que nunca... Perdão? 128. 128, o que é que eu disse? 28. Mas 128, peço desculpa, o Salmo 128. Eu sei que já o leram certamente muitas vezes, ainda hoje o lemos aqui, e não é invalidar nenhuma das leituras, obviamente, mas muitas vezes o método da repetição é um método que se torna decorativo para nós, não é? E que se torna realmente de efeito em nós. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Eu não sei qual é que tem, mas eu achei esta versão muito interessante para tocarmos em alguns pontos que nós hoje vamos estar aqui a tocar a partir da sua palavra. E diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Até aqui a palavra do Senhor, que é abençoada sempre aos nossos corações. Nós vemos aqui, refletido no Salmo 128, palavras de bênção sobre a família. Disso não temos dúvida. Fala-nos da família abençoada por Deus. Mas temos que entender que todos nós, homens e mulheres, nós fomos criados com livre-arbítrio de escolha. Nós temos uma escolha pessoal, independentemente de circunstâncias, a tomar em cada ação da nossa vida. Nós temos escolhas para tomar na hora da nossa oferta. Nós temos escolhas para tomar na hora de tocar um acorde na guitarra. Nós temos escolhas para tomar na hora de atravessar a rua, na hora de comprar um objeto, na hora de seguir uma carreira profissional, na hora de seguir uma carreira académica, na hora de comprar uma simples camiseta. Em todas as coisas, nós somos homens e mulheres que temos a opção de escolha. E isso é uma característica que Deus deu a nós. Os animais não têm essa opção de escolha, certo? Os animais não têm essa opção de escolha. Os animais, um animal selvagem come aquilo que consegue encontrar, não é? Às vezes tentam escolher, não é? É melhor comer um coelho do que comer um rato ou comer uma galinha, não é? Falar aí nos felinos. Nós temos um gato, temos uma gatinha, que ela certamente gostaria de caçar outras coisas. De vez em quando deixamos-la sair de casa. E ela sempre caça qualquer coisa, porque os gatos são assim, não é? Então ela não consegue caçar ratos, porque ela é gata caseira, não é? Mas temos um outro gato lá, vizinho, que é da vizinha, que já nos trouxe ratos, já nos trouxe passarinhos. Então esse caça tudo. E eu creio que a nossa gata tenta imitar esse gato. Só que esse é um gato dos telhados, é um gato que já tem muita escola, não é? A nossa gatinha, o que é que nos traz? Umas lagartixas. Sabe? De vez em quando traz umas lagartixas. Ou penas de pássaro. Também traz umas penas de pássaro, de gaivotas, que eu não sei onde é que ela arranja aquilo. E ela vem toda contente e traz-nos, temos um pequeno terraço, ela traz-nos para o terraço e pousa ali, começa a miar. E eu tenho a certeza que se ela pudesse escolher, ela escolheria, em vez da lagartixa, se calhar um bom bife de frango, não é? Ou se calhar uma boa posta de pescada, não é? Se calhar ela gostaria de escolher. Não tem essa possibilidade. Porque o animal se constrange àquilo que tem acessível. Nós, homens e mulheres, nós temos a opção de escolha. Deus deu-nos a opção de escolha. E não estamos a falar só de coisas materialistas como a comida, como a roupa. Isto foram meros exemplos. Nós estamos a falar de escolhas para a nossa vida. Escolhas para dar fruto. Escolhas que vêm não somente trazer a bênção de Deus sobre nós, mas vêm trazer a bênção de Deus sobre um legado que Ele constrói e está a construir em nós. Amém? Então é muito importante nós percebermos que o Salmo 128 encerra em si uma bênção, uma família abençoada, mas que pressupõe alguns princípios. E são esses princípios que nós queremos hoje aqui apresentar. Certamente já algumas dessas coisas falaram aqui ao longo deste mês de março, e é bom que tenham falado, porque é sinal que a palavra é a mesma, não é? Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Está escrito. Por isso eu creio que também o Senhor trará algo novo a cada um de nós, assim como a mim incluída, a minha esposa incluídos, para que Ele fale e faça algo novo nas nossas vidas. Amém? Amém. A família é, como já foi dito aqui, é o centro do ataque do inimigo.
O inimigo quer atacar a família. Por isso é que todas essas ideologias existentes são para destruir a família. Ideologias, eu não vou estar aqui a dizer nomes, que eu não sei se está online, se está ao vivo, pois ainda sou preso, não sei. Mas sabemos do que estamos a falar. Ideologias diversas, têm a ver com a família, têm a ver com o casamento, têm a ver com a questão da sexualidade. Todas essas ideologias, o único ponto comum é destruição do seio da família. Porque isso destrói a família. Porquê? Porque a família foi constituída por Deus. Deus constituiu a família. Nós vemos isso com Adão e com Eva. E Ele decretou sobre o homem e a mulher para se unirem, formarem uma família, terem filhos, procriarem e poderem realmente encher a terra. Encher a terra de quê? De famílias saudáveis, conectadas com Deus. Claro, em determinada altura, o homem e a mulher se desconectaram de Deus. Pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto que não deviam comer. A desobediência a Deus trouxe consequências nefastas sobre o homem e a mulher e, consequentemente, sobre a família. Vemos que logo a seguir, não é? Caim matou Abel. Os dois filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel. Consequências dessa desconexão de Deus. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus que continua a ter liberdade para cada um de nós podermos escolher o nosso destino, por assim dizer, mas Ele continua a dar uma resposta, uma solução. E Ele enviou o seu Filho Jesus para que tu e eu, cada um de nós e as nossas famílias sejam reconstruídas neste padrão bíblico de conexão direta com Deus. Amém? Sim. E este salmo encerra isso. Este salmo, parece que eu estou a falar algo que não tem nada a ver com o Salmo 128, com aquilo que nós acabamos de ler. É que este salmo fala-nos do homem que é temente a Deus, da mulher que é uma mulher frutífera, dos filhos que também são longevidade desta bênção. Está-nos a falar de uma família abençoada por Deus, de uma família conectada com Deus. Este é o desafio que nós temos enquanto famílias de Deus. Homens e mulheres que professamos uma fé assente na sua palavra e que declaramos que Jesus é o nosso Senhor. É óbvio que a lida do dia, o cotidiano, traz-nos, a nós famílias, muitas alterações, muitas vezes, no tempo que temos de família, de qualidade que temos com a nossa família. Uma das coisas que nós sempre tentamos fazer foi... E quando estamos no ministério, muitas vezes eu costumo dizer, levamos o ministério para a cama, não é? É de manhã, é à noite, mas nós tentamos sempre ter uma refeição à noite, ao jantar, com os nossos filhos, quando os tínhamos junto, não é? Agora eles já têm, as coisas vão evoluindo, qualquer dia temos os netos, não é? Qualquer dia o neto que toma o lugar dos filhos. E nós tentávamos sempre ter, ao jantar, um tempo de família, um tempo em que jantamos, um tempo em que estamos juntos e em que falamos de tudo. O que é que aconteceu hoje? Como é que correram as aulas? Como é que aconteceu? Como é que foi? Como é que foste? Como é que vieste? Enfim, não é? Aquele relatório familiar que alguns, a partir de uma certa idade, já não querem dar, não é? Quando chegam à adolescência, não é? Papá, deixa lá isso, depois a gente vê isso. Então, tudo isto até se tem perdido na família hoje em dia. O buscar um tempo para todos estarem juntos, isto tem-se perdido. Mas nós, famílias que professamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que declaramos uma dependência da sua palavra, da sua presença, nós não podemos cair na ratoeira de deixarmos que a nossa família seja uma coisa secundária na nossa vida. Porque nós queremos a bênção de Deus, mas nós temos algo para fazer, porque senão nós saímos fora da presença de Deus. Primeiro, a bênção da família começa no temor do Senhor, não é? Diz o primeiro versículo do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a bênção da família começa no temor do Senhor. O temor do Senhor não é um medo. Temor do Senhor não é medo, não é um temor de que Deus vai fazer, destruir, queimar, vem com a ira, não é? Não é esse temor do Senhor. O temor do Senhor é reverência, é submissão, é adoração. O temor do Senhor é lermos a sua palavra. Andar no temor do Senhor é termos tempos de oração, é termos tempos de comunhão, como hoje temos aqui como Igreja do Senhor. Andar no temor do Senhor é tomarmos os seus ensinamentos como decretos de conduta da nossa vida. Isso é andar no temor do Senhor.
Quando a palavra de Deus diz que bem-aventurado, ou seja, abençoado, ou seja, próspero, aquele que teme ao Senhor, que anda no temor do Senhor e anda nos seus caminhos, então nós temos a certeza que quem faz isto tem a bênção de Deus. Mas a palavra de Deus, aqui o salmista, ele não fica somente pela bênção do homem, não é? Porque na versão Almeida corrigida diz que é o homem que teme ao Senhor. Não fica só pelo homem. Ele alarga isto a muito mais. E nós vamos vendo que isto tem uma escala gradiente, aumentativa, vai aumentando. E ele começa por falar no homem, ele começa a trazer a responsabilidade do homem como chefe da casa, chefe de família, cabeça do casal e da família. Há uma responsabilidade para o homem. E agora quero falar aqui para os homens. Homens, nós somos os responsáveis pela bênção do Senhor no nosso lar. É um puxão de orelhas, não é? E eu sei que alguns que são filhos aqui, são jovens, e ainda não é para mim. É, porque Deus já te dotou da característica de seres o chefe da família. E isto não é uma questão de machismo. Não é um machismo, não é uma coisa latina. Os latinos têm a mania que são machos, não é? Que é masculinidade e que manda. Não é. É amor e é submissão a Deus. Então, homens presentes, alguns que ainda não são, como dizer, nem pais, nem maridos, não é? Estou a ver alguns jovens, não é? Mas vocês já têm esta gênese em vocês que Deus já deixou. Nós somos homens talhados para trazermos a bênção de Deus sobre a nossa família. Assim como Adão. Porque Adão foi criado para trazer a bênção de Deus sobre a sua família. O que é que ele tinha que fazer? Temer ao Senhor. Cumprir com os seus mandamentos, com os seus decretos, com as suas ordenanças. Podes comer de todos os frutos, mas do fruto da árvore, do bem e do mal, dele não comerás. Era a única regra que Deus tinha colocado a Adão. E ele seria um homem frutífero. E teria uma mulher. E Deus deu-lhe uma mulher, a Eva. E seriam frutíferos. E foram frutíferos. Até ao dia em que essa conexão com Deus foi quebrada pelo pecado, pela desobediência. Isso continua hoje em dia disponível para nós. Essa conexão com Deus continua disponível através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. A primeira lição do Salmo 128 é que a felicidade da família começa com o temor do Senhor. E, como já falei, temer ao Senhor não significa ter medo, mas honrá-lo, reverenciá-lo e viver obediente à sua palavra. Antes de falar da esposa, dos filhos e da prosperidade do lar, o salmista fala do relacionamento do homem com Deus. E isto ensina-nos que a base de uma família forte não está apenas em técnicas humanas, mas em princípios espirituais. Então, nós precisamos, homens e mulheres, família e filhos e netos e avós e sobrinhos e tios, na nossa família direta ou alargada, nós precisamos ser pessoas que colocamos os decretos do Senhor na nossa vida com alegria, com gozo. Porquê? Porque isso traz consequências benéficas. Isso traz consequências sobre a prole da nossa família alargada, sobre todos os nossos filhos, sobre todas as pessoas que estão ligadas inclusivamente à nossa família. Eu tenho a certeza que todos nós aqui queremos o bem da nossa família. É ou não é? Alguém quer o mal da sua família? Não, isso é uma ação diabólica, satânica. Infelizmente vai acontecendo pelo mundo estes desvios familiares e nós vemos marido que, enfim, não é? Coisas tristes de dizer, que matou a esposa, pai que matou o filho, filho que matou o pai, filho que traiu, que fez, pai que isto, que... Não há a falta de amor na família começa a vir de uma maneira diabólica à sociedade. Sempre existiu, mas estes últimos dias nós temos visto isso de uma forma tão notória e tão decadente. Mas eu tenho a certeza que aquele que teme ao Senhor também ama a sua família. Então esse amor que é derramado pelo Senhor em nossos corações, Ele nos traz uma firmeza para colocarmos os seus valores acima de todas as coisas daquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu gostaria de falar e lembrar o exemplo de Josué. Josué, em Josué 24:15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma determinação de Josué em servir ao Senhor. Num contexto muito rápido, Josué era um homem poderoso.
Josué, lembram-se, que foi o sucessor de quem? De Moisés. Ou seja, Moisés era o líder de um grande povo, do povo de Israel, e depois que Moisés teve o seu final de mandato, por assim dizer, não vamos entrar aí, não é? Consequências também de desobediência a Deus, não entrou na terra prometida, mas Josué foi aquele que continuou o comando de um grande povo, que eram milhões de pessoas, o povo de Israel. Ou seja, a agenda de Josué devia ser uma coisa incrível. Se eu já me queixo da minha agenda, porque temos uma igreja com meia dúzia de pessoas, não é? Mais a família, mais isto, mais aquilo. Imagine Josué. Devia ter grandes dores de cabeça. E nós sabemos, nós vemos isso, as dores de cabeça que teve, não é? Tinha uma área geográfica para conquistar. Tinha exércitos para treinar, tinha armas para comprar, armas para construir, tinha feridos para tratar, tinha doenças. E ele era o líder daquela nação. Eu imagino a agenda de Josué, devia ser 24 horas non-stop, sem parar. Mas ele diz em determinada altura, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto determina que quando, ainda que nós sejamos afogados em afazeres, atolados e submersos em afazeres, em falta de tempo, nisto e naquilo, e que nós muitas vezes damos tantas culpas, tantas desculpas, nós podemos olhar para Josué e vemos, Josué foi firme e decretou sobre a sua família, aconteça o que acontecer, tenha a agenda que tenha, e vamos por onde tenhamos que ir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos o poder que fluiu através de Josué e de todo o povo, porque Josué foi um homem de conquistas. A Josué cumpriu o trabalho árduo de conquistar cidades. Cidades moradas, cidades fortificadas, cidades com exércitos. Não vamos entrar na parte das guerras, não é? Porque era a ordem que Deus tinha dado, não é? Conquistar tal cidade, isto e aquilo. E nós vemos como Josué foi um homem fiel ao mandato de Deus. Porquê? E abençoado. Porquê? Porque ele decretou que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. E tudo aquilo que Josué fazia era porque estava a servir ao Senhor. E tudo aquilo que a sua família fazia era porque estava a servir ao Senhor. E como tal, Josué foi um homem que consta nos altos arautos da palavra de Deus de uma forma maravilhosa e altíssima. Então Josué entendeu que a sua família precisava ter uma direção espiritual. Queridos irmãos, nós não podemos vacilar na direção espiritual para os nossos filhos. Nós não podemos vacilar nisso. O tempo que nós estamos a viver é um tempo atroz para desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Até para os desviar de caminhos normais da conduta humana. Já para não dizer da palavra de Deus, mas que Deus tem semeado no coração do ser humano. Toda a estrutura da educação está montada para desviar a mente e o coração dos nossos filhos de Deus. É assim que está montado. Nós experimentamos isso na nossa caminhada. Talvez na nossa altura, não é? Não fosse tão acentuado. Eu sou um pouquinho mais velho, eu creio, não é? Que o pastor Fernando, mas, apesar de que as suas barbas metem respeito, mas se eu deixasse crescer também já estavam assim, bem cinzentinhas. Mas a realidade é que o mundo não vai diminuir esta caminhada. Vai continuar, porque está escrito que o mundo jaz no maligno. Vai continuar esta caminhada de afundanço no demónio, no poder do inferno. Vai continuar a afundar. Mas este não é um discurso de falta de esperança. Este é um discurso de desafio à conexão a Deus. Porque nós não podemos vacilar, e nós temos falado isto com alguns pais e mães, nós não podemos vacilar na exigência de levar os nossos filhos a caminhar com o Senhor. Não podemos vacilar. Mas isso é consequência do temor ao Senhor. É consequência da determinação como Josué de que, ei, a minha casa serve ao Senhor. Homens, esta é a nossa responsabilidade. Pais, chefes de família, esta é a nossa responsabilidade. Nós temos a autoridade do Senhor sobre nós para decretarmos que a nossa casa serve ao Senhor.
Uma família abençoada não é uma família perfeita, mas uma família que busca viver debaixo da vontade de Deus. Amém? Amém. Também seguindo os versículos do Salmo 121, nós vemos que depois, versículos 2 e 3, a bênção de Deus alcança o trabalho e o relacionamento e o ambiente do lar. Reparem, depois versículo 2 e 3, o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás. É interessante, e enquanto nós preparávamos esta palavra, eu lembrava-me que quando Adão e Eva pecaram, não é? E vamos voltar ao Jardim do Éden, porque o que o Senhor tem para nós é o Jardim do Éden na nossa família. Ele tem para nós a reconquista do Jardim do Éden na nossa família. E em nós, não é? Construído em nós mesmos. Por isso é que somos o sal da terra e a luz do mundo. E eu lembrava-me que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: do suor do teu trabalho comerás. Terás que trabalhar. Porque Adão e Eva não trabalhavam. Não é? Viviam no paraíso. Eles tinham a comida toda, não é? Não sei se eles eram vegetarianos, herbívoros, eu não sei muito bem o que era, mas tinham tudo à sua disposição, não é? Animal acho que não comiam, porque ainda não tinha havido sacrifício, não é? Segundo está escrito. O primeiro sacrifício foi o próprio Deus que fez, não é? Por causa das roupas do pecado deles. Mas nós vemos que Adão e Eva, eles tinham realmente tinham tudo à sua disposição. Mas a partir do momento que pecaram, eles tiveram que trabalhar para ter alimento, para ter sustento. Então há uma ideia hoje em dia, que eu não sei de onde é que isso veio, de que o trabalho é maldição. O trabalho não é maldição. O salmista está a dizer, do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz. Ele não está a dizer que o trabalho é uma maldição. O trabalho custa? Custa. Que o trabalho faz suar? Faz suar. Sim. Mas diz que vamos comer do trabalho e seremos felizes. Então o trabalho, quando a palavra de Deus nos fala do trabalho das mãos, que comeremos dele e seremos felizes, é porque quando Deus está presente, até aquilo que parece mau se torna bom. Quando a nossa casa é abençoada pelo Senhor, mesmo aquilo que nós entendemos e interpretamos, muitas vezes por tradição de que é mau, Ele transforma em bem. Amém. E Ele transforma isso na nossa casa, na nossa família. Porquê? Para atingirmos a muitos mais. Mas já lá vamos, e já estou a demorar muito, não é? Nós temos normalmente até à meia-noite, não é? Que cultuam aqui. É, pelo menos os pastores vivem aqui pertinho, não é? Depois, se todos forem embora, ficamos nós. Brincadeira. Eu já vou passar à minha esposa para um ponto que ela vai trazer. Então, o salmista mostra que a bênção de Deus se manifesta em áreas concretas na nossa vida. E Deus abençoa o trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás. Lembram-se do exemplo de Boaz? Eu quero trazer aqui também o exemplo de Boaz. E nós podemos ver isso no livro de Ruth. Boaz era um homem trabalhador. Era um homem íntegro e temente a Deus. Boaz casou-se com Ruth, não é? Ruth, que deixou a sua parentela, deixou a sua terra, deixou inclusive a sua etnia para viver com a sua sogra, Noemi. E Boaz tomou a Ruth como sua esposa. E nós temos um relato de Boaz como um homem trabalhador, um homem influente, um homem temente a Deus, um homem cheio de bondade e de justiça e um homem que estabeleceu uma família. E nós vemos como Boaz foi um homem importante. Porque Boaz foi o bisavô de Davi. Não é? Boaz, Obed, Jessé e Davi. Sabem o que é que isso significa? Que é a linhagem que dá origem à linhagem mencionada na palavra de Deus de Jesus. Ou seja, aquilo que Boaz decidiu cumprir, nós vemos a gentileza de Boaz. Leiam depois o capítulo de Ruth, a gentileza de Boaz com Ruth, com todo o processo, não é? De constituir família, etc. Nós vemos uma gentileza de Deus, como homem de Deus, como homem temente a Deus, trouxe uma bênção tal que nós hoje estamos aqui salvos por Jesus. Glória a Deus. É ou não é? Estou a inventar demais? Isto é fruto de quê? É fruto
da forma como Boaz cumpriu com a bênção de Deus, com o temor a Deus na sua casa e na construção do seu lar. Então nós precisamos entender que Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós do que tão somente a nossa esposa e os nossos filhos. Tem muito mais. Há um legado, uma genealogia sobrenatural que Deus constrói em nós quando nós colocamos ao Senhor a sua palavra, a sua presença em primeiro lugar nas nossas vidas. E esse é o desafio que vocês têm aqui nesta casa. É o desafio que o Senhor vos tem dado neste mês de março, para que a partir deste mês não mais as coisas sejam iguais, mas esta igreja e as famílias desta igreja sejam precursoras de uma transformação nesta cidade. Amém. Amém. Bom, eu agora vou passar à minha esposa, que ela é mais organizadinha na exposição. Eu sou muito trapalhão, não é? Eu vou um bocadinho, mas eu desejo que realmente o Espírito Santo esteja a falar connosco e Ele vai continuar a falar. Então eu vou passar à minha esposa e ela vai continuar aqui a tocar alguns pontos importantes também do Salmo 128. Amém. Então aqui na palavra, continuando, diz que o Senhor abençoa o homem, aquele que teme ao Senhor, não é? O homem e a mulher também que temem ao Senhor. Especificamente vimos sobre o marido, o esposo, e a bênção que recai sobre o homem, que depois será um esposo, não é? É plano de Deus o casamento. É plano de Deus o casamento. Claro que há dom de celibato, mas isso é algo realmente dom de, como que específico. Algo bem específico e ténue, ou seja, dentro daquilo que o Senhor planeou, que é o casamento, existem alguns casos especiais de celibato. Mas então, Deus abençoa o casamento, porque diz, tua esposa será como o quê? Uma videira frutífera. E a videira é uma imagem que aqui nós estamos acostumados a ver videiras, não é? Vinho do Porto, vinho normal, vinho verde, vinho tinto. Eu não percebo muito de vinho, mas a videira faz parte aqui do nosso cultivo, não é? E a videira, ela representa vida. Videira, não é? A palavra vida vem de videira. Desculpem, a palavra videira vem de vida, não é? E aqui fala exatamente que a tua esposa será como a videira frutífera. A videira representa alegria, fertilidade, valor e fruto. Um casamento abençoado é cultivado com amor, cuidado, respeito e presença de Deus. Amém? O casamento é abençoado em Deus. Quando nós colocamos Deus como o Senhor da nossa casa, no nosso casamento, entre marido e esposa, nós estamos a dizer, Senhor, queremos ser guiados por Ti. Queremos tomar decisões baseadas na Tua vontade, não nos padrões que o mundo diz, que o mundo traz no meio da nossa sociedade, tanta coisa, tu podes fazer isto, tu podes fazer aquilo, podes viver desta maneira. Mas esses padrões, esses ensinos que o mundo aplica nas suas vidas e no casamento, são princípios que vão produzir destruição e morte. Talvez por um tempo nada vai acontecer, mas é como aquele veneno que vai roendo dentro. E um dia vai acontecer realmente uma desgraça, não é? E nós sabemos que só Jesus tem palavras de vida eterna. E para o casamento, Ele tem palavras de vida eterna. Então nós precisamos ter Jesus ao nosso lado como o conselheiro principal do nosso casamento, da nossa casa. E aqui eu queria abrir aqui um parênteses. Deixa ver, sou tão organizada que não sou nada organizada. De repente perdi-me aqui, não sou nada organizada. Estou a caminho de melhor organização. Mas antes de ir ao parênteses, eu queria trazer aqui exemplo de um casal, na palavra de Deus, Áquila e Priscila, no Novo Testamento, Atos 18, 1-3, vemos que Áquila e Priscila eram da cidade de Corinto e eles foram um casal que apoiaram o apóstolo Paulo. E eles trabalhavam juntos, trabalhavam mesmo na profissão de fazer tendas, tal como Paulo também chegou a fazer tendas por um tempo na sua vida.
eles também ensinavam juntos a palavra de Deus. Eles tinham uma igreja na sua casa, uma célula, não é? E eles próprios, como dizem Romanos 16, 13 e 5, não vamos abrir estas passagens, mas Paulo refere que eles chama a Áquila e Priscila como cooperadores da obra de Deus, juntamente com Paulo também, até ao ponto de eles terem dado, como que arriscaram a sua vida para proteger a vida de Paulo. Então, vemos aqui o quê? Neste casal, uma unanimidade, não é? Uma cumplicidade, mas é muito mais que cumplicidade, uma união forte, porque eles tinham a Deus nas suas vidas, tinham a Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. E, portanto, eles caminhavam juntos e eram úteis no reino de Deus. Assim o Senhor também quer fazer com as nossas famílias, como casal. O Senhor quer... Por isso é que também anteriormente o Senhor nos alerta para quem está aqui ainda que é solteiro, não é? Solteiros, alguns solteiros aqui, jovenzinhos. Fala o quê? Para não nos juntarmos a um jugo desigual. Ou seja, está aqui a alertar-nos que quando nós vamos buscar, não é? Procurar uma namorada para casar, não é? No futuro, ou namorado, nós devemos buscar e orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos guie na direção dessa pessoa. E Ele vai fazer isso, porque Ele é bom. Ele não quer que andemos às cabeçadas. E se porventura demos alguma cabeçada, o Senhor também é aquele que nos levanta e nos faz o curativo na cabeçada, no galo, não é? Mas é exatamente isso. Ou seja, não quer um jugo desigual, porquê? Porque Ele quer trazer uma unidade espiritual, não é? Aquilo que o Carlos trouxe, a unidade espiritual do Senhor Jesus, o Espírito de Deus em nós. E esta caminhada em união no Espírito de Deus traz proteção à nossa vida, traz vida, a própria vida de Deus a fluir dentro de nós, a proteger-nos de todo o mal e a usufruir da presença maravilhosa de Deus, guiando-nos nos seus planos, nos seus propósitos, nas dificuldades que iremos passar, mas que Ele está connosco para nos ajudar, de verdade. Então, cuidado com o jugo desigual, ou seja, se é uma pessoa que não tem Deus, que não quer saber de Deus, ou que pode ser até um simpatizante de Deus, mas que ainda não conhece a Jesus, então tens a responsabilidade de falar-lhe de Jesus primeiro. Mas não te juntes emocionalmente, não cries vínculo emocional com essa pessoa. Porquê? Porque o vínculo emocional vai trazer um envolvimento da nossa alma, despertar de sentimentos que podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus, a sobrepor-se ao Espírito de Deus que já está connosco. Então, por isso está claro, até tu paraste de tocar e tudo. É brincadeira. O que eu disse foi brincadeira agora, foi só para meter contigo. Estavas a pensar? Brincadeira. Mas é algo muito importante que nós também trazemos para os nossos jovens e falamos. E eu não vou contar aqui para não desviar, não é? Do rumo aqui da palavra que delineamos diante do Senhor, mas nós tivemos uma experiência muito forte, assim, porque todos nós temos experiências, não é? E é bom quando nós partilhamos também as nossas experiências. Eu não sei como é que a pastora Letícia e o pastor Fernando se conheceram, etc. Mas com certeza eu gostaria de saber. Não agora, mas são coisas que nos enriquecem e que também nós ficamos maravilhados para dizer: uau, Senhor, tu fizeste desta maneira com os irmãos. E nós também partilharmos da forma como o Senhor nos uniu. E ver que, por exemplo, no nosso caso, eu com 16 anos tinha tido um relacionamento de namoro e com um crente na minha igreja. Só que era assim, muito mais velho que eu. 8 anos, muito mais velho, sim, 8 anos. Então era uma adolescente, uma adolescente jovem, não é? As mulheres são um bocadinho mais maduras, um bocadinho, que os homens às vezes, não é? E ele já estava um homem. E então quando nós nos relacionamos assim, no namoro, não pensava em casar com 16 anos, longe de mim, não é? Mas eu já buscava assim a Deus para conhecer aquela pessoa que seria o meu marido um dia, não é? E estava com alguma expectativa acerca dessa situação.
Mas conforme nós íamos nos conhecendo, e já nos conhecíamos, mas conhecendo este relacionamento de namoro, supostamente, eu fui descobrindo que essa pessoa era um homem de Deus, sim, ele era um filho de Deus, mas não estava a encaixar naquela impressão que Deus tinha colocado no meu coração. Por exemplo, eu dizia assim, vamos orar juntos. Podemos orar juntos? Não! Agora também não precisamos orar, também. Todas as vezes que vamos estar juntos temos que orar, temos que falar com Deus. Não é preciso também ser tão fanático. E aquilo era como se fosse uma facada no meu coração. Porquê? Porque já era o Espírito Santo a dizer assim, esta não é a pessoa que eu tenho para ti. E foi até um ponto que o Senhor constrangeu o meu coração e disse, ele não é a pessoa que eu tenho para ti. Nem tu és a pessoa que eu tenho para ele. E até, inclusive, o Senhor me revelou quem ia ser a esposa dele. Foi incrível. E foi mesmo, porque foi revelação do Senhor. Mas eu nem de longe sonhava, nem estava a buscar isso de Deus. Mas a conclusão é que eu tive que tomar uma decisão. Apesar que ele era um filho de Deus, não é? Mas temos que também pensar nisso. Mesmo dentro da igreja, temos que pensar se essa é a pessoa, não é? E realmente, a partir daquele momento que nós terminamos, tomamos a decisão de não nos relacionarmos, ficamos amigos, com certeza, amigos, sim, mas eu fiz uma aliança com o Senhor e disse, Senhor, porque eu já tinha tido uma outra paixãozita com 14 anos, aquelas coisas normais, mas temos que guardar o coração. Temos paixões e o coração acelera, não é? Bate mais rápido, com aqueles olhos que brilham, azuis ou verdes ou castanhos, não importa a cor, o cabelo. É normalíssimo, o Senhor nos criou assim, para este despertamento, mas temos que dizer, Senhor, guarda o meu coração para não me envolver, a não ser com a pessoa que tu tens para mim. Então eu fiz uma aliança com o Senhor e disse, Senhor, e o Senhor fez uma aliança comigo. Eu quero realmente conhecer a pessoa que tu tens para mim, no teu tempo. Mas até lá eu não quero ter mais nenhuma experiência. É que não seja a experiência verdadeira. E assim o Senhor fez. Com 18 anos foi quando já nos conhecíamos, mas foi quando realmente o Senhor trouxe ao conhecimento, à luz, o José Carlos na altura, não é? E foi maravilhoso, porque naquele momento em que nós nos cruzamos num acampamento de jovens, foi um despertamento assim, que interessante, o José Carlos está ali. O José Carlos está ali. Que interessante. Plim. E a partir daquele momento eu comecei a orar. Não, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Só pode ser com a pessoa que tu realmente planeaste. Se é ele, então vais-me mostrar. Eu peço-te, guarda o meu coração, etc. E eu pedi um sinal ao Senhor. E esse sinal foi, Senhor, porque entretanto durante a semana a gente foi-se conhecendo mais, etc, etc. E o que aconteceu? Eu pedi esse sinal que foi, Senhor, se o Zé Carlos, eu vou dizer agora o Zé Carlos, se o Zé Carlos, para te reavivar aqui a memória, se o Zé Carlos é a pessoa que tu tens para mim, se é o marido que realmente tu planeaste, eu sou a esposa que tu planeaste para ele, então em algum momento ele possa dizer que ele está a orar, está a buscar a tua face, acerca se é da tua vontade que nós iniciemos um namoro. Porque até então estávamos a conhecer e achávamos realmente piada, tínhamos uma atração um pelo outro, não é? Então, mas se for a tua vontade, marca o meu coração com este sinal, esta aprovação de que é para avançar. E um dia, já no final de um outro acampamento, do mesmo acampamento, mas que se prolongou, quer dizer, da mesma semana de acampamento, já são muitos pormenores, eu sou uma mulher de detalhes e às vezes confundo-me aqui. Mas, passado uns dias, ele escreveu uma cartinha, na altura escreviam-se cartas, e agora também se podem escrever, é muito bonito, não é? Um postal, e dizia em certa parte do postal, olha, eu estou a orar ao Senhor acerca de nós. Para mim foi carimbo de Deus. Deus estava a responder-me. Ele estava a dizer, filha, estão sobre a minha bênção. E glória a Deus por isso. Não é? Então o Senhor, isto para dizer o quê? O Senhor quer se revelar.
Ele não quer brincar às escondidinhas connosco. Quem se escondeu de Deus foi Adão e Eva. Não é? Mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele está sempre presente. Ele não se esconde, Ele quer se revelar. Isso é maravilhoso. Então, fica aqui esta experiência e aquilo que a Câmara do Senhor diz para cuidarmos e atentarmos a um jugo desigual. Então, a união do casamento não é apenas, não pode ser uma união social, não é? Emocional, é uma união espiritual. Ambos se tornarão uma só carne no Senhor. Uma parceria espiritual. Porque quando Deus une pessoas, Ele une também propósitos, não é? E eu quero abrir então um parênteses, finalmente, aqui, acerca dos maridos, para os maridos. Nós estamos a falar da bênção de Deus sobre a família, que Ele projetou para todo o homem, para todo o esposo, que fala aqui diretamente que o esposo, o homem que é esposo e que confia no Senhor, teme ao Senhor, que anda na verdade do Senhor. E a promessa é que o Senhor vai trazer para ele o quê? Uma esposa que é como uma videira, como estávamos a falar, como a palavra diz, uma videira frutífera. E assim, o Senhor também quer que o esposo, o homem, tome conta da sua esposa, como esta videira, com amor, com compreensão, com proteção, trazendo segurança, valorização, carinho. É isto que a palavra nos ensina, não é? Para os maridos. Tudo isto e mais coisas profundamente que a palavra revela. Então, maridos, o que é que estão a fazer pelas vossas esposas? Estão a amar e a obedecer ao Senhor? Estão a orar por elas? Estão a ouvir, a partilhar também acerca do vosso coração? É necessário o marido partilhar o coração com a esposa, porque ela precisa de ser a vossa melhor amiga. E é necessário partilhar o coração. Cooperar também nas tarefas com os filhos, se for o caso. Considerar também os seus conselhos. Valorizar a vida, a sua vida, o trabalho e o ministério. Será que maridos têm feito isso? Aqui fala que a videira traz alegria. Mas será que tu, marido, estás a contribuir para que a tua esposa seja alegre? Se torne essa videira alegre? Então, é importante entender que Deus também conta contigo para que a palavra de Deus se concretize, a promessa se concretize sobre ti e a tua casa. De que esta esposa, a tua esposa que tu tens, ela seja esta videira frutífera, alegre. Amém? Desta forma, cooperando desta forma. Então, e também para a esposa. Esta é a promessa do Senhor sobre o marido. E o marido que teme e ama ao Senhor. Eu creio que todos os maridos que estão aqui amam e temem ao Senhor. Mais e mais, a cada dia mais e mais. Que precisamos, maridos e esposas, claro. Então, esposa, para seres uma videira frutífera, será que tu queres ser uma videira frutífera? Deus já prometeu, Ele quer cumprir então. E nós também, como esposas, precisamos de cooperar com o Espírito Santo. E de que maneira? Também estás a orar pelo teu esposo? Nós precisamos sustentar os nossos maridos pela oração. E orar por eles, por todas as áreas da sua vida. Em todos os âmbitos. Orar por proteção, orar pela saúde, orar para que o Senhor livre e proteja de todo o mal, de todas as tentações. Nós precisamos estar a orar pelos nossos esposos, sustentar a sua vida para que ele tome boas decisões. Não é? Falamos que o marido, o esposo, é o cabeça, o sacerdote da casa, da família. Então ele precisa de ouvir do Senhor. Primeiramente, que a voz do Senhor será a voz que fala mais alto sobre a mente do que outras vozes, do que as vozes do mundo, do que a sua própria voz. Então nós precisamos orar, Senhor, que o meu marido tome as decisões que tem que tomar na tua vontade, debaixo da tua vontade. Orar pelo nosso marido é aqui, para eles não ouvirem. É a única maneira de eles ser
de serem transformados. Eu acho que é uma expectativa que as mulheres têm muito grande. Eu acho que em especial as mulheres, de que os homens, os maridos, sejam mudados, não é? Transformados. E vice-versa, também eu sei que os maridos querem isso das esposas para melhor e igualmente. Mas nós temos um grande privilégio com o Senhor, como nosso Deus, de contarmos com Ele, o Espírito Santo amado, sendo Ele o nosso conselheiro, aquele que nos dá a sabedoria quando nós buscamos. Para quê? Para que o Senhor mude aquilo que nós não podemos mudar. Porque às vezes as mulheres também podem se tornar muito incisivas e muito cortantes na vida do marido, não é? Às vezes aquelas mulheres, que não somos nós, estamos aqui, que costumam ser um bocadinho chatas, não é? Rirmos porquê? Porque às vezes até somos um bocadinho chatas, não é? Olha isto, está aqui por fazer, não é? Olha aquilo, olha não sei o quê. E nós necessitamos de ser menos chatas. E... é tão simples, é a palavra que eu encontro que entendemos bem aquilo que somos, não é? Que não somos, mas que às vezes deixamos-nos ser. E ser aquela esposa que é uma alegria, não é? Uma verdadeira alegria para o nosso marido. Está escrito em Provérbios alguns versículos que me marcaram muito e que marcam muito e que têm transformado a minha vida e que eu quero que se transforme mais, não é? Que é... são fortes, até me custa dizer. Mas é a palavra de Deus que diz, não é? Porque é mesmo para abanar, é mesmo para cortar. Quando diz assim, preferiria viver dentro de uma casa sem telhado, do que ter um telhado e ter uma mulher rixosa comigo. É muito forte, não é? Viver num deserto. Preferiria viver num deserto do que ter uma mulher brigante ao meu lado. Meu Deus. Então é sinal que o Senhor está a falar connosco, mulheres. Não é? Então, cuidado. Aquela goteira que está sempre pim, pim, já não aguento mais, pim, pim. Está também referida em Provérbios. Então, cuidado. Então, precisamos de quê? Vamos aqui terminar o parêntese. O seu marido confia nela inteiramente. Está escrito em Provérbios 31:12. O seu marido confia inteiramente nela, não lhe faltando com nada. Ela só lhe faz bem, dá satisfação e nunca desgostos. Todos os dias da sua vida. A esposa não faz queixa do marido. A amiga, não vai para o telefone, não se queixa, não fala mal do marido. Atenção, o marido confia nela completamente. Então, cuidado, não vamos defraudar a confiança do nosso marido também sobre nós. Portanto, vemos que também em Provérbios, sem tirar aqui o foco do Salmo, mas completando aqui um pouquinho a palavra acerca das mulheres, do papel da mulher no casamento e da bênção que o Senhor traz do marido para nós também, e como esposas que somos juntos, fala que a esposa, ela cuida da casa, ela cuida do marido, dos filhos, cuida da casa, da comida, das roupas, nada falta. Ela dá ordem às servas, às criadas, aos nossos eletrodomésticos, não é? Alguns que temos são nossas criadas. E o Senhor diz que veste a esposa também de força e dignidade, mais uma vez, de alegria. Ela sorri, olhar para o futuro, porque confia no Senhor. E fala sempre com sabedoria e dá conselhos com bondade ao seu marido e aos seus filhos. É necessário. Por isso eu falei há um bocadinho, também os maridos precisam de ouvir os conselhos da esposa que teme ao Senhor. E diz assim, no versículo 23, Provérbios também, o seu marido é conhecido e considerado na Assembleia quando toma assento no Conselho dos Anciãos da Terra. Uau! Revela aqui que o marido teme ao Senhor,
O marido que teme ao Senhor ama e cuida da esposa. Essa esposa também ama e teme ao Senhor, porque estamos a falar de dois que estão juntos no Senhor, caminham e remam na mesma direção. E como tal, ela cuida também do marido, ao ponto da bênção do Senhor se revelar nesta manifestação de grandiosidade e de posicionamento que o marido tem perante a sociedade. E de bênção para a sociedade. E claro, ela faz parte também. Mas é interessante, não é? É profundo. E, fechando aqui parênteses, vamos para os filhos. Deus abençoa os filhos. Os teus filhos, diz, como rebentos de oliveira. E aqui a oliveira fala da continuidade, o vigor e a esperança que passam também para os nossos filhos. Eles são a herança do Senhor, o presente que Deus dá no casamento. E devem ser vistos não como peso, mas como presente de Deus. É uma responsabilidade que o Senhor também nos dá, de cuidar dos nossos filhos. Com este amor, com o cuidado, com o ensino. Acima de tudo e principalmente levar os nossos filhos a terem um encontro com Jesus. A conhecerem a Jesus. Porque pelo facto de eles ouvirem acerca do Senhor, verem o Senhor que devem ver nas nossas vidas como pais, eles são atraídos pelo Espírito Santo a terem um encontro para eles próprios tomarem a decisão de se renderem aos pés de Jesus, reconhecendo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Amém. Nós não podemos fazer isso por eles, mas nós precisamos ser veículos, facilitadores, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que eles vejam pela nossa vida, pelo nosso exemplo, de que Deus é real. Amém. Não aquilo apenas que nós falamos, mas aquilo que nós falamos e vivemos. É igual, é a mesma coisa. Ana e Samuel, vemos aqui o exemplo de Ana que clamou ao Senhor por um filho e o Senhor deu este filho a Ana. E se há aqui alguém que está à espera de filho ou que quer engravidar? Há aqui alguém? Para já não sei. Eu faço. Então, aqui a palavra também para que confie no Senhor e busque ao Senhor para que o Senhor traga esta fertilidade também à vossa vida. Não desistindo, não esmorecendo se demorar, mas o Senhor é aquele que dá a vida e dá aos filhos também, no tempo certo. E o que é que a Ana fez com o filho que pediu ao Senhor? Ela entregou-o ao Senhor e levou-o para o templo e ele foi um profeta, Samuel. Não é? Então nós precisamos entregar os nossos filhos, porque não são nossos, não é? Ao Senhor. E finalizando, quando Deus está no centro é ter uma mesa, eu imagino uma mesa redonda, pronto, redondo porque estamos mais, conseguimos numa mesa redonda estar mais próximos, não é? Conseguimos nos ver todos e esta mesa da nossa vida, nós temos Jesus como aquele que está frente a frente connosco, como se fosse realmente este centro, não é? Em que nós estamos a considerá-lo, em que nós estamos a colocá-lo no lugar de destaque, no lugar principal da nossa vida. Para quê? Para que Ele não só nos abençoe, porque Ele abençoa sempre, não é? Mas para que nós possamos viver na sua presença, que é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos, é de Jesus, é do Espírito Santo. E caminhar com Ele em todo o tempo. É isso. Não vamos permitir que o inimigo, que as nossas escolhas influenciadas muitas das vezes pelo inimigo, pela sociedade onde o inimigo também se infiltra, não vamos permitir que esta influência do maligno entre na nossa vida e na nossa casa. Vamos pedir ao Senhor que nos proteja, que nos guarde e que possamos fazer alimentação correta diariamente, alimentação na sua palavra, orando, buscando, caminhando e crendo que aquilo que Deus diz é verdade e gera vida dentro de nós. Sim, Senhor. Amém? Continuando. Então, para encerrar, não é?
Eu não sei se aqui é assim com o vosso pastor, mas todos os pastores que eu conheço, quando dizem vamos encerrar, é mais meia hora. Foi para aqui. É igual, Tá. não é? Nós Estamos vamos no- estar a encerrar, já mesmo passamos o só para limite, não é? encerrarmos. E encerrarmos também o Salmo 128. Então, se nós formos agora aos versículos seguintes, aos versículos 4, 5 e 6, e vamos encerrar, fala-nos que a família abençoada se torna testemunho e herança para as nações. Não é? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Então o salmista termina, o salmo termina mostrando que a bênção familiar não fica somente limitada dentro de casa, mas que alcança a cidade, a nação e as futuras gerações. E é interessante porque quando nos fala dos filhos dos seus filhos, está a falar da nossa descendência, não é? Além dos nossos filhos, netos, etc. Não somente trata de filhos e filhos, nossos filhos físicos, mas também espirituais. Porque essa é a forma como Deus tem operado através da sua igreja à face da terra. Então nós entendemos que como família de Deus, nós somos uma família de Deus, nós somos a mesma família. Igreja da Renovação, Igreja Portugal para Cristo, Igreja A, B ou C, nós somos a mesma família. O Senhor tem plantado a sua família nesta nação para que esta nação seja alcançada. E isto vem descrito na palavra de Deus. Nós veremos a bênção do Senhor desde Sião, veremos a prosperidade de Jerusalém e os filhos dos nossos filhos levarão esse legado. Por isso, o salmista fala dos rebentos da oliveira quando fala dos filhos. Vocês sabem que a oliveira é a árvore que tem mais resistência à face da terra. Há oliveiras que têm milhares de anos. Há oliveiras com milhares de anos. A oliveira é a árvore mais forte que existe. E é a representatividade que o Senhor dá à nossa descendência. Porquê? Porque Ele quer trazer longevidade à família. Ele quer trazer longevidade à família terrena. Ele quer trazer longevidade à família espiritual, à sua igreja, ao seu corpo. E a família que teme ao Senhor não vive apenas para o presente. Ela constrói um legado para o futuro. E nós precisamos, e há pouquinho eu ia falar isso, que é nós precisamos, enquanto pais e mães responsáveis pela educação dos nossos filhos, nós precisamos tomar as opções para a vida dos nossos filhos. Essa ideia hoje em dia, essa ideologia de que os filhos devem tomar as decisões que querem tomar, não é de Deus. Nós somos responsabilizados por Deus para os orientar nas decisões certas. Quando o filho vem e diz, papá, eu não quero isto, eu quero aquilo. Mas nós pais, nós sabemos o que é melhor para ele. Nós dizemos, não, tu não podes comer isto, não podes fazer isto, não podes comprar isto. É isto que tu podes fazer. Porque isto é melhor para a tua vida. Não é? E muitas vezes nós vemos a sociedade que não funciona assim. Não funciona assim, não é? Hoje em dia, graças a Deus que não foi promulgada essa lei aqui em Portugal, não é? Sabem? Não é? Anteontem ou anteontem, qualquer coisa assim, não é? Que havia aí uma proposta das crianças poderem escolher a mudança de sexo, não é? Até aos 11 anos ou 12 anos de idade, assim, algo do género. Graças a Deus que não foi promulgada. Mas mais dia, menos dia vai ser. Mais dia, porque a maldade se está a multiplicar à face da terra. Mais dia, menos dia vai ser em Portugal. Já o é noutros países. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que nós somos responsáveis para que a nossa família seja portadora da presença de Deus, onde quer que esteja, onde quer que vá. E a Igreja de Jesus é a família presente que o Senhor tem colocado sobre esta nação. Então, para concluir, eu gostaria de, talvez de uma forma muito informal, pudéssemos fechar os nossos olhos. Eu tenho aqui algumas questões para colocar, mas gostaria que ao colocar estas questões, nós estivéssemos concentrados, compenetrados naquilo que o Senhor já ministrou nas nossas vidas hoje, naquilo que o Senhor tem ministrado na tua vida ao longo deste mês e aquilo que o Senhor agora vai pedir que tu faças e resoluções que tu tenhas. E a primeira pergunta é, o Senhor tem sido o centro da minha família? Temos andado nos caminhos de Deus dentro do nosso lar? Aquilo que nós ouvimos aqui, orarmos, tirarmos tempo para estar com a família, centralizarmos a palavra de Deus na nossa família. Temos estado a fazer isso.
Estamos a construir apenas uma casa ou um altar para a presença de Deus? Por isso, hoje eu creio que nós temos de tomar aqui algumas decisões. Precisamos colocar Deus no centro da nossa casa. Orar com a nossa família. Valorizar o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. Temos que valorizar. Investir espiritualmente nos nossos filhos. Decidir viver os princípios da palavra no lar. Uma família debaixo da vontade de Deus pode não ser perfeita, mas será sustentada, fortalecida e frutífera. E cada um de nós possa dizer como Josué, decretar esta de forma imperativa sobre a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa tememos ao Senhor. Eu e a minha casa somos fiéis ao Senhor. Eu e a minha casa somos homens, mulheres, filhos, esposa e marido, que somos dedicados a cumprir com a vontade e os preceitos de Deus. Eu quero convidar-te no lugar onde tu estás, tu possas abrir a tua boca nesta hora e tu comeces a declarar sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus pais, sobre os teus filhos, sobre os teus coabitantes na tua casa. Tu começas a declarar a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha própria vida. Nós tomamos a decisão, nós te servimos, Senhor. Abre a tua boca nesta hora e começa a proclamar, a profetizar sobre a tua casa a presença do Senhor. Diz, Senhor, custe o custar, eu não vou deixar que tu não sejas o centro da minha casa. Eu quero-te como centro da minha casa. Eu declaro sobre os meus filhos a tua centralidade, Senhor Jesus. Eu declaro sobre a minha esposa, sobre o meu marido, que tu és o Senhor da sua vida. E eu tomo decisões, Pai, hoje eu tomo decisões para que a Tua palavra seja contínua na minha casa, que a oração seja contínua na minha casa, que a busca, Senhor, da Tua face seja contínua na minha casa, que a Tua presença seja concreta, sentida e visível na minha casa, Senhor. Pai, e muito mais do que isso, eu quero, Senhor, declarar sobre cada família aqui presente, de que não somente a casa é abençoada, mas será uma casa cheia da Tua luz. Amém. Assim como aconteceu, Senhor, ali em Atos 2, que naquela casa onde os Teus discípulos, os Teus filhos estavam reunidos e todos ali em Jerusalém souberam, se aperceberam, viram que algo grandioso estava a acontecer naquela casa, porque Tu estavas presente, Espírito Santo. Tu estavas ali a fazer morada, Tu ali estavas a trazer a Tua presença e estavas a batizar a cada um, Senhor, ali com a Tua presença. Foi estrondoso, como línguas de fogo apareceram, Senhor. Uma casa que te tem como presente não é uma casa indiferente, é uma casa que manifesta a Tua glória onde quer que esteja e onde quer que vá. Por isso, Espírito Santo, nesta hora eu clamo, levanta, Senhor, cada família neste lugar. Levanta, Senhor, esta casa neste lugar. Levanta, Espírito Santo, esta família aqui em Gaia, aqui no Porto. Levanta a Tua igreja, Senhor, como esta grande família que é nesta cidade e nesta nação, Pai. Levanta, Espírito Santo. Centralizamos-te a Ti, Jesus, unicamente como Senhor e Salvador, como homem que veio, morreu por nós, deu a sua vida em nosso lugar, mas ressuscitou e está vivo e vive para todo sempre, para que nos faça assentar nos lugares celestiais, como está escrito que é o nosso lugar. Pai, no nome de Jesus, eu decreto realmente a Tua presença nas nossas casas, nas nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que está encerrado no Salmo 128, eu declaro, Senhor, nas nossas famílias e nas nossas casas, no nome de Jesus, o Teu temor, o temor a Ti, a Tua presença, a dependência de Ti, Senhor, são compromissos que nós tomamos perante Ti e perante todos os hostes espirituais da maldade que não interferem na nossa casa, não interferem nos nossos casamentos, no nome de Jesus. Quem está aqui que é casado? Quem está aqui que é casado? Ainda que não tenha a sua esposa ou marido aqui, mas os que são casados. Eu gostaria de ministrar uma oração sobre os vossos casamentos. Glória a Deus. Amém? Então, se puder levantar as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu decreto, Pai, que a Tua instituição do casamento é indissolúvel. Amém, Senhor. É uma Amém. instituição indissolúvel. É um propósito que trouxeste sobre cada casal, Senhor, sobre cada homem e mulher, para serem fiéis aos Teus preceitos, Pai.
E o inimigo não tem autoridade para destruir casamentos. Porque o casamento foi constituído por ti. Tu disseste, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja com ele e caminhe com ele. E os farei uma só carne. É isso que está decretado na tua palavra, Senhor. Amém. E aquilo que é um é indivisível. Aquilo que é unido é indivisível. No nome de Jesus. O inimigo não tem poder qualquer para trazer qualquer tipo de separação nestes matrimónios presentes neste lugar, no nnome de Jesus. Amém. E alargamos, Senhor, esta palavra de bênção sobre todos os casamentos, Senhor, nesta nação. Amém, Pai, nós Pai. queremos Amém, ver Senhor. Sim, estatísticas Senhor. de divórcios Sim, Pai. a zero, no nome de Jesus. Amém, Nós Senhor. queremos ver a Tua ação, Senhor, em cada casamento, em cada família, Senhor, para que toda a sociedade veja que, de facto, o casamento abençoado por Ti é algo que dá muito fruto, por gerações e gerações, porque é o que diz a Tua palavra. Amém, Assim decretamos no nome de Jesus e profetizamos no nome de Jesus. Há aqui filhos, Amém. filhos menores e não só, e maiores também, né? Filhos que não são casados ainda são dependentes. Há aqui? Então eu quero pedir que vocês possam levantar as vossas mãos nesta hora. Gostaria de ministrar sobre as vossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu Amém, decreto, Senhor. Pai, que estas vidas, estes homens e mulheres que ainda não têm família constituída, mas que estão ainda dependentes de pais, Sim. Pai, que eles sejam, Guarda como as está vidas, escrito na Tua protege palavra, todo mal. cheios de vida, Sim, cheios Senhor, de resistência, encontro contigo, cheios, Senhor, da Tua seiva que flui, Senhor, nos rebentos das oliveiras e que se tornam com uma longevidade enorme. Pai, reveste cada um destes homens e mulheres, Senhor, dessa longevidade, para levarem mais além e muito além aquilo que Tu tens semeado em cada um deles, através dos seus pais, através da família e através da Tua igreja. No nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, também, como foi aqui declarado, calma nos seus corações, tranquilidade, paz, quanto ao futuro, porque Amém. o futuro está nas Tuas mãos, Senhor, e as Suas carreiras, as Suas Sim, profissões, Senhor. Sim, os Pai. seus casamentos, as Suas opções de vida estão nas Tuas mãos, Senhor, e Tu os farás encaminhar corretamente à medida que eles Te colocam em primeiro lugar, e a Tua palavra, e a Tua presença e a Tua comunidade neste lugar. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Te louvamos, Senhor. Pai. Obrigado, Declaramos a Tua Pai. presença sobre este local, Pai, sobre estes vizinhos neste lugar, Senhor. Usa os Teus filhos que agora residem aqui também, Pai, para continuar a testemunhar da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. Declaramos, Senhor, uma luz radiante a partir deste lugar. Amém. Uma luz que impacta, que transforma, mas que também queima todo o pecado. Porque é a Tua presença. Amém, No nome de Senhor. Jesus. Oh, vai, Amém. Senhor, vai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus.